Agora vamos falar sobre o modelo TCP/IP. No modelo OSI, seu modelo conceitual, é a arquitetura TCP/IP que é realmente utilizada e que está sendo executada na maior parte das arquiteturas de rede de computadores atualmente. Tanto nas redes internas, que nós conhecemos como intranet, as redes empresariais, corporativas, como também nas redes externas, como a internet é um exemplo. Diferentemente do modelo OSI, o modelo TCP/IP ele é dividido em 4 camadas. Já o modelo OSI ele é dividido em 7. Se observarem aqui nessa imagem, as camadas 5, 6 e 7, que são essas 3 aqui de cima, do modelo OSI, elas estão incluídas e dentro dessa camada do modelo TCP/IP. São equivalentes. Então, a camada de aplicação do modelo TCP/IP, ele incorpora essas 3 camadas do modelo OSI. 1 e 2 do modelo OSI estão equivalentes à camada acesso à rede do modelo TCP/IP. Já a camada de rede do modelo OSI é a mesma camada de internet do modelo TCP/IP, e a camada de transporte do modelo OSI é a mesma camada de transporte do modelo TCP/IP. A camada de aplicação do arquitetura TCP/IP, ela é representada pelos protocolos de aplicação que estão sendo executados dentro da rede, dentro do seu computador. E o que são esses protocolos? São serviços ou aplicações responsáveis para funcionar algum serviço, alguma atividade que está sendo executado dentro da rede. Cada aplicação ou serviço vai ter as informações vão ser direcionadas para esse serviço. Por exemplo, o serviço que a gente utiliza de e-mail, que é bastante utilizado, ele utiliza um protocolo chamado SMTP. É um serviço específico para dentro dos e-mails, tá? Do serviço de e-mails. Então, sempre que você for precisar fazer um envio, um recebimento de e-mails, você vai ter que executar esse protocolo e as informações vão parar por esse protocolo, que é o SMTP. Nós podemos chamar de protocolos ou serviço ou aplicação da arquitetura TCP/IP. Então, o TCP/IP faz todo o trabalho de transferência, de transmissão, de comunicação entre os e-mails, entre o remetente e o destinatário, para que essas informações cheguem às pessoas respectivas. As informações vão chegar e vão sair através dessa porta, a porta específica do protocolo SMTP. Outra coisa específica, cada protocolo de aplicação ele deve possuir uma ou mais portas de comunicação. O que são essas portas? Essas portas, elas são canais onde as informações vão entrar e vão sair do computador. Então, cada uma dessas aplicações que fazem parte da camada de aplicação, elas possuem um protocolo específico, um conjunto de protocolos. Aí, além do SMTP, nós temos o FTP, o Telnet, o HTTP, o POP, DNS, dentre outros protocolos que a gente vai ver mais na frente com mais detalhes, cada um desses protocolos. Já a camada de transporte, ela tem como protocolo principal nessa camada o TCP. Ele é um protocolo responsável pelas funções de transporte dentro dessa comunicação, onde ele vai tentar garantir a entrega dos dados sem erros e sem falhas. Em portas, assim como os protocolos dos aplicativos da camada de aplicação, vai direcionar o transporte, a camada de transporte, o TCP, vai direcionar as informações para as suas respectivas portas das aplicações que estão na camada de aplicação, os serviços que estão em execução no computador. Então ele vai verificar aonde essa informação deve ser destinada, entregue. Se é na porta do protocolo SMTP, se é na porta do protocolo HTTP e assim por diante. Só que além do TCP existe um outro protocolo que é o UDP. E qual é a diferença entre eles? Mais na frente a gente vai falar um pouco mais sobre eles, mas a diferença básica é que o TCP é orientado à conexão, enquanto o UDP não. O que significa isso? O UDP ele não oferece garantia de entrega das informações.
Já o TCP ele tenta garantir ao máximo. E o DP também nem garante também a sequência correta. Se a informação mudar a sequência, pode corromper o arquivo que está sendo transmitido. A camada de internet é uma camada normalizada em que o único protocolo utilizado é o protocolo IP. Então, quando se fala na camada de internet, nós estamos falando do principal protocolo dessa camada, que é o IP. Ela é responsável para quê? Essa camada é responsável para endereçar, rotear e controlar o envio e a recepção dos dados. Então, basicamente, as funções da internet é essa. Saber o endereço da origem, do destino daquela informação, rotear, que é fazer com que aquela informação saia da origem, chegue no destino, e controlar o envio e a recepção dos dados. Saber o momento certo que está chegando e enviando os dados, do início ao fim. E ele trabalha com um tipo de informações chamadas de datagramas, que a gente vai também falar um pouco mais na frente. O protocolo IP ele é não orientado à conexão. Também não garante que os pacotes, os datagramas ou pacotes são sinônimos, do IP cheguem ao seu destino. E se ele vai chegar na ordem correta. Eles são similares ao UDP nesse aspecto. O IP é o protocolo responsável por definir o caminho que um pacote deverá percorrer desde o computador ou host de origem até o host ou computador de destino, passando por uma ou várias redes, onde vai ter vários protocolos de conexão, como o IP, o ICMP, o ARP e o RAP, que todos eles são protocolos da camada de internet. A gente vai falar um pouco mais detalhado sobre eles, mais na frente também. E por último, nós temos a camada de acesso à rede, a camada física, a camada mais estrutural da rede. Então, o que ela faz? Nessa camada, o modelo TCP/IP ele vai redirecionar as informações para as tecnologias as tecnologias que são utilizadas, sejam elas que utilizam a mesma tecnologia ou tecnologias diferentes. Por exemplo, no TCP/IP você pode conseguir fazer uma comunicação entre essas arquiteturas, como ATM, FDDI, Ethernet, Token Ring, Frame Relay, TPP, etc. São várias tecnologias que podem ser utilizadas dentro dessa rede, independentemente da tecnologia utilizada, o TCP/IP ele vai conseguir fazer essa comunicação. Então, ela consegue fazer a compatibilidade entre essas tecnologias e entre os equipamentos, sejam eles iguais, da mesma marca, ou mesmo modelo, ou seja eles de arquiteturas diferentes. Então, ela consegue fazer essa padronização. São utilizados roteadores, gateways, as características físicas da rede, como um meio utilizado, o tipo de comunicação, o tipo de meio, se é meio guiado ou não guiado, se for meio guiado, para a tecnologia que está utilizando, se é cobre, se é fibra ótica. Se for não guiado, se está utilizando link de rádio, se está utilizando Wi-Fi, se está utilizando Bluetooth. E todos os detalhes de como o sinal trafega, a frequência que ele utiliza, a modulação, o comprimento de onda, o nível de sinal, as distâncias percorridas, se vai utilizar repetidores ou não, o tipo de fibra ótica, entre essas outras especificações. Todas essas características fazem parte do acesso à rede e é equivalente ao modelo de enlace e físico da camada da arquitetura modelo OSI. Então, como funciona essa comunicação entre os dispositivos que estão na rede, seja ela na mesma rede interna ou em redes diferentes? O que garante que os dados sejam enviados e recebidos é uma técnica chamada encapsulamento de dados. Então, o que acontece? A cada camada que a informação passa, ele vai ser ou encapsulado ou desencapsulado. Então, o que a gente pode observar aqui? Essa imagem ela é bastante autoexplicativa. Porque o que seria o dado? A informação útil que você vai trabalhar. Seria essa parte aqui e tem escrito nome dado, esse quadradinho aqui. Só que, quando você envia essa informação, não é somente ela que vai ser transmitida. Vai ter que ser transmitida ela e metadados
dessa informação. O que são metadados? É um termo utilizado para uma expressão de informações que descrevem outra informação. Por exemplo, para você conseguir enviar e receber essa informação aqui, você precisa de outras informações além dela. É igual, por exemplo, uma carta. Para você enviar o conteúdo que tem na carta, você precisa botar no envelope, precisa colocar informações sobre a origem e destino, CEP, telefone, e entre outras informações, que não necessariamente é a informação que é principal. Elas são informações sobre a informação, sobre a encomenda. E essas informações sobre a encomenda nós chamamos de metadado. Então, quando você prepara esse dado para ser enviado na camada... Então, quando você prepara esse dado para ser enviado na camada de aplicação, pelo serviço que você está utilizando na camada de aplicação, você pega esse dado e aí a camada de aplicação ela vai criar um cabeçalho ou um metadado e vai anexar a essa mensagem. E aí, quando ele vai sair da camada de aplicação e vai para a camada de transporte, que é a próxima camada, ele, além dessa informação, metadado da aplicação, ele coloca metadados referentes ao cabeçalho, ao transporte, que seria o cabeçalho ou TCP ou DP, que são os protocolos utilizados nessa camada. E aí, ele vai... E o que ele fez aqui? Ele encapsulou. Ele criou um metadado e anexou esse metadado para que esse dado consiga ir para a próxima camada. E aí o dado, através desse cabeçalho aqui, consegue chegar no próximo dado, na próxima camada. E quando chega na próxima camada, ele anexa mais um cabeçalho, que é um cabeçalho referente à camada de internet, que é um cabeçalho IP, por exemplo. Todas as informações necessárias do IP para poder esse dado chegar até a camada de rede, ou camada de acesso físico. Então o dado chega à camada de rede, e aí ele coloca, além do cabeçalho IP, ele coloca mais dois cabeçalhos, que é o cabeçalho LLC e o MAC. Aí o que você pode observar? A informação no começo, ela era bem menor. Quando chega na camada de rede, ela fica bem maior. O cabeçalho pode ser até que seja maior do que a informação em si. E o processo que você vai inserindo cabeçalhos e mais cabeçalhos se chama encapsulamento. E o processo inverso nós chamamos de desencapsulamento, quando o dado está na camada de rede e vai chegar na camada de aplicação. Aí você vai desencapsular, você vai tirar cabeçalho na sua camada respectiva. Então, na camada de rede para a internet, você vai ter que tirar esses dois cabeçalhos. Na camada de internet para a camada de transporte, você vai tirar o cabeçalho IP. E na camada de transporte para a camada de aplicação, você vai tirar o cabeçalho TCP ou DP. E aí, você consegue fazer com que essa informação chegue ao destino. Outra coisa importante que deve ser observada é em relação aos termos que são utilizados sobre esse conjunto de informações aqui. Quando nós estamos na camada de aplicação, o termo utilizado para se referir a esse dado que está sendo enviado é chamado de mensagem. Então, quando nós estamos trabalhando nessa camada aqui, nós estamos nos referindo às informações como sendo uma mensagem. Quando estamos na camada de transporte, esses dados aqui, que é o dado mais o cabeçalho TCP ou DP, nós chamamos de segmento. Quando a informação está na camada de internet, onde ele vai ter o cabeçalho TCP e o DP e o cabeçalho IP, ele vai ser chamado de pacote ou datagrama. E quando nós estamos na camada mais inferior que a camada de rede, onde vai ter o cabeçalho TCP ou DP, cabeçalho IP, cabeçalho LLC e cabeçalho MAC, que a gente vai ver mais na frente, nós chamamos esse conjunto de informações ou de quadro ou de frame. Então, o que é que você observa? O dado chega e é encapsulado. Na camada de transporte, um cabeçalho, na de internet, outro cabeçalho, e na de rede, outro cabeçalho. Aí ele vai trafegar por toda a rede à procura do seu destino, computador de destino. Ele encontra esse computador de destino, aí ele vai fazer o processo de desencapsular, vai tirar os cabeçalhos de cada camada respectiva, até que o dado puro seja entregue para o usuário final.